Vamos lá começar, bem-vindas, bem-vindos. E a gente vai começar, como sempre, fazendo nossas preces iniciais. Depois a gente vai fazer uns minutos de prática. Eu vou conduzir a partir da leitura do que o Lama, que a gente cobriu no na semana passada. É a meditação da bondade amorosa por si mesmo. Então, baseado aqui no livro, eu vou fazendo a condução e a gente vai fazendo uns minutinhos da prática de bondade amorosa voltada para nós mesmos. Oi, Cris, querida, bem-vinda. Vamos, então, trazer nossa presença, coração, mente, corpo, para fazer as preces iniciais, estabelecendo a conexão com o nosso Lama, com os ensinamentos, com a linhagem, e especialmente com o Guru Rinpoche. Nós fazemos juntos a prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso e supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Ram. Orgen Yogi Mujansam Pema Gesagam Pola Yatsen Chogi Nudrubni Pema Dune de Sudrak Kurdu Kandro Manfeko Kiki de Sudak Druki Dindi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Orgen Yugi Nurjansan Pema Gesadam Pola Yatsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Kotu Kadro Mampeku Teki Jesudak Drupi Ginde Lapchi Chitsu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jitsu Jipe Sonante Trola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardu Dagni Chatsuchi Dagi Jitsu Jipe Sonanti Trula Pentir Sanje Drupacho. E agora, então, nós seguiremos para a meditação, baseada no Lama. Nós cobrimos na semana passada sobre a prática de bondade amorosa voltada por si mesma. Eu vou conduzir a nossa meditação de hoje. Então, encontre uma postura de corpo confortável, com os ajustes necessários. Para começar a nossa sessão,
Estabeleça corpo, fala e mente em seus estados naturais. Relaxado, quieto e vigilante. Traga a atenção para a respiração e repouse por alguns instantes nesse fluxo natural, sem controle, sem preferência. E nesta prática, nós faremos uma meditação da bondade amorosa, que começa consigo mesmo. A bondade, no contexto budista, implica um desejo sincero de que a pessoa ou ser senciente que trazemos à mente possa se sentir bem e feliz. Apenas isso. Sinta-se bem e feliz. Que essa pessoa possa encontrar a felicidade. Na nossa sessão de hoje, nós direcionaremos esse desejo para nós mesmos. E começamos com uma visão da natureza da prática. Qual é o objetivo desta sessão de meditação? O que ela pode produzir ou pode nos proporcionar? É muito útil ter uma visão clara do que é o florescimento e a felicidade humana. O que o seu próprio florescimento humano implica? Como você o imagina? Sustentando essa visão, formulamos um desejo de que nós mesmos possamos cultivar essas qualidades por meio da prática. Possamos avançar e prosperar no caminho. A nossa prática produza os frutos para os quais foi concebida e nos traga bem-estar, tanto internamente como na relação com o outro. Possamos nos inspirar e nos dedicar à prática para que esses frutos possam amadurecer.
Para cultivar a bondade amorosa, é útil investigar o papel de falsos facsímiles, aquilo que obscurece a natureza da bondade amorosa. É claro que há muitas coisas que obscurecem a bondade amorosa, mas, de acordo com a experiência do Buda, o adversário número um é o ódio. Outro termo para esse inimigo é desprezo, malícia, desdém. E sempre que essas experiências estiverem presentes na mente, a bondade amorosa não estará. Se a bondade amorosa estiver presente, nenhum desses opostos terá lugar. Como o ódio influencia as comunidades humanas e as vidas dos indivíduos. À medida que nós mesmos sucumbimos a essa aflição, como ela influencia as nossas próprias vidas. Podemos nos lembrar aqui de tudo o que sabemos sobre as nossas próprias vidas e sobre as vidas de outras pessoas, individual, social, globalmente. Quais são os efeitos do ódio? Qual é a sua natureza, a sua qualidade? Apenas observe. Você não precisa aceitar nenhum dogma. Confira você mesmo. E então, veja as alternativas. Pense nos casos em sua própria vida, na vida de outras pessoas, das comunidades, em que você pode dizer, sim, houve injustiça. E ainda assim, as pessoas responderam com tolerância, paciência e força. Responderam com coragem, mas sem agressão. Pense na relação entre o ódio e o medo. Tolerância e paciência podem não ser os opostos exatos de medo e ansiedade, mas certamente são opostos. E não há nenhuma fraqueza na paciência. É uma qualidade mental muito poderosa, uma qualidade de força e coragem. E essa força destemida é a base para o cultivo da bondade amorosa. E refletir sobre isso prepara o terreno para uma proteção poderosa.
E você pode permanecer nessa proteção como se fosse uma cidade murada, na qual a bondade amorosa pode ser cultivada com segurança. Dessa forma, a prática passa para o reino da imaginação, abrindo o coração para deixar a bondade amorosa fluir na forma dessas quatro expressões. Eu possa me livrar da animosidade, que eu possa me livrar das aflições, que eu possa me livrar da ansiedade, que eu possa me sentir bem e feliz, formule essas expressões a partir do seu coração, reconhecendo que não são realizações distantes, já estão presentes e disponíveis aqui e agora. Que eu possa me livrar da animosidade, que eu possa me livrar das aflições, que eu possa me livrar da ansiedade, que eu possa me sentir bem e feliz. Quando formulamos essas expressões, estamos direcionando a mente, direcionando o nosso desejo, que isso se torne verdade, que assim seja.
E agora imagine que tipo de pessoa você seria se florescesse da maneira que você deseja. O que você levaria para cada situação? Que qualidades de consciência e comportamento você disporia se florescesse plenamente? Como poderia se sentir bem e feliz? E por fim, reconhecendo essa possibilidade e a potencialidade do seu próprio florescimento, formule a aspiração que eu possa ter uma longa vida para poder realizar esse ideal. Gentilmente, seu tempo, do movimento do corpo, na interações com o ambiente externo, com a terra. Tudo bem por aí? Cris, tudo bem, querida? América, Miriam, Mônica, Sandra, não tinha visto antes. Eu queria encontrar aqui exatamente as palavras que o Eric usa também, que é muito suave a forma que ele traz também as quatro incomensuráveis. Daqui a pouco eu encontro. Tudo bem? Né? Está cultivando por nós mesmos, reconhecendo essa possibilidade, né, de dar essa qualidade do bem-estar em nós mesmos. Né? Então, a partir desse reconhecimento, isso surgir, florescer.
do nosso coração mesmo. E aí, o Lama traz aqui no livro uma fala importante, assim, uma diferenciação com um aspecto de algumas correntes psicológicas, né, que a gente não vai negar ou não vai trazer à mente, à nossa percepção, as experiências negativas ou destrutivas. A gente vai reconhecer que elas também fazem parte da nossa experiência, mas não vamos nos agarrar a elas, né? Porque quando a gente reconhece, né, a gente percebe que elas estão presentes, a gente tem um espaço de liberdade. Pode soltar, né? Pode abrir mão daquilo e lembrar que em um contraponto dessas experiências afetivas, no caso da bondade amorosa, o ódio, hostilidade, desprezo, né? O contraponto dessas experiências, né? O oposto dessas experiências é a bondade amorosa. Então, quando a gente está nas garras de uma experiência afetiva como essas, a gente se lembra, quando elas estão presentes, a bondade amorosa não está ali. Então, a gente abre espaço para a bondade amorosa surgir, para com nós mesmos, né? E para essas experiências afetivas perderem a força que têm. Então, negá-las não faz com que a bondade amorosa floresça simplesmente, né? A gente reconhece, mas não se agarra a nenhuma delas. Até porque quando essas aflições estão presentes, elas são muito intensas, muito fortes, né? Elas tendem a pegar a gente realmente e a gente nem se perceber sobre as garras dela. Então, quando a gente tem consciência, uma percepção clara dessas experiências em nós, há um espaço para soltar, né? Então, a gente olha dessa forma. Tudo bem? Vamos seguir nossa leitura, então a gente faz isso voltado para nós mesmos, né? Essa prática de bondade amorosa voltadas para nós mesmos, que nós possamos ter, nos livrar da animosidade, da hostilidade, das aflições, que nós possamos florescer, que nós possamos cultivar o bem-estar e a felicidade, as causas do bem-estar e da felicidade. A gente faz isso para a gente mesmo. E a partir daqui, do nosso coração, da nossa mente, de nós, isso vai se ampliando para as outras pessoas. Então, agora a gente vai cobrir esse ponto aqui do livro, que é ampliando a prática da bondade amorosa, na página 99 do livro físico. Vamos seguir a nossa leitura. A bondade amorosa dirigida a si mesmo é um preâmbulo para cultivar a bondade amorosa dirigida a todos os seres. A partir daí, existem diferentes maneiras de começar a explorar o núcleo da prática da bondade amorosa, mas uma das maneiras mais utilizadas e verdadeiras é concentrar-se inicialmente em uma pessoa que você admira e ama. Não escolha simplesmente um amigo querido, mas alguém que realmente lhe desperte a admiração e respeito pela forma maravilhosa com que leva a vida. Concentre-se nessa pessoa, trazendo-a de forma nítida à mente. Abra seu coração para essa pessoa, da mesma forma que você fez consigo mesmo, desejando que ela possa se sentir bem e feliz. Lembre-se dos desejos e aspirações dessa pessoa e, em seguida, deseje-lhe todo o bem, que seus anseios sejam realizados, que ela encontre satisfação. E alguns desses desejos podem ser pessoais, enquanto outros podem ter um escopo mais amplo. Por exemplo, o Dalai Lama gostaria de transformar o Tibete em uma região de paz, sem testes nucleares e sem armas. Espero que esse desejo se realize. Na fase seguinte, focamos um amigo bem próximo. Mais uma vez assim, como para si mesmo, mais uma vez, assim como para si mesmo, deseje ao outro, que você se sinta bem e feliz. Obviamente, um amigo querido é alguém que você conhece muito bem. Então, você provavelmente conhece seus desejos e objetivos, suas ansiedades e os ressentimentos que ele nutre. Para aqueles que têm cônjuge, para aqueles que têm filhos, agora é a hora de apreciá-los com bondade amorosa. Que lástima seria passarmos um retiro inteiro desenvolvendo bondade amorosa e nunca pensarmos nas pessoas mais próximas de nós. Com isso em mente,
prossiga com as 4 aspirações. Que você se liberte da animosidade, de aflições, da ansiedade, que você possa se sentir bem e ser feliz. E deixe o seu coração se unir ao deles. Então, aqui a gente está cobrindo ponto por ponto, né, da prática formal de bondade amorosa. A gente começa por nós mesmos, reconhecendo o nosso próprio desejo de ser feliz. Reconhecendo que em nós há experiências afetivas, animosidade, aflições, hostilidade, ansiedade. A gente deseja ultrapassar essas experiências e ser feliz, viver bem e feliz. Então, a gente começa aqui. Aí daqui, da gente, a gente estende para uma pessoa bem próxima, que a gente ama. Aí com o mesmo desejo, reconhecendo que essa pessoa deseja ser feliz, reconhecendo que ela tem aflições, que ela está também sob as garras de aflições, de dificuldades, de, enfim, uma gama de possibilidades da vida. Mas a gente reconhece uma liberdade também desse ser. E as mesmas aspirações. Que você se libere dessa animosidade, da hostilidade, das aflições, da ansiedade. Que você seja livre, possa viver bem e feliz. Aí a gente vai ampliando. Aí vai para um amigo próximo. Uma coisa. Trazendo as pessoas próximas de nós, nesse ponto daqui das 4 incomensuráveis, que a gente começa cultivando pela bondade amorosa, a gente vai ampliando a partir do nosso círculo próximo para as pessoas distantes, né? Então, a gente começou do mais próximo de nós, que somos nós mesmos, ampliou para as pessoas que a gente ama, amplia mais um pouquinho para os amigos próximos, e aí a gente segue. A fase seguinte da prática é focar uma pessoa neutra, alguém a quem você, de fato, não dá muita atenção. Se você soubesse que essa pessoa morreu em um acidente automobilístico, ou que ela ganhou na loteria, a sua mente não seria muito afetada. Se não houver ninguém que se encaixe nessa categoria para você, isso é algo nobre, muito bom. Mas se existir alguém nessa categoria, concentre-se nessa pessoa. Pode ser uma pessoa que você vê todos os dias atrás do balcão, no mercado perto da sua casa. Foque essa pessoa. O mesmo que desejo a mim, desejo a você. Você também deseja se livrar do sofrimento. Você também deseja encontrar a felicidade. Que você encontre o que deseja. Que você se sinta bem e feliz. Desenvolva essa aspiração. Deixe a bondade amorosa que você sentiu por si mesmo e por seu amigo abraçar a pessoa em relação à qual você se sente neutro. É claro que em cada uma dessas dimensões você trabalha com mais de uma pessoa, repetindo o exercício com vários indivíduos. É uma abordagem realmente saudável, porque ao direcionar a mente para determinados indivíduos, você evita o clichê de amor genérico sem nenhum objeto. Eu amo a humanidade, o que não suporto são as pessoas. Daqui a gente já vai ampliando, né? Pouco a pouco. E essa é uma prática de sabedoria também, né? Porque a gente vai reconhecendo no outro a experiência humana dele. Se a gente faz de uma forma generalista, fica nisso, né? Eu amo a humanidade, que todos sejam livres, não sei o quê, mas a gente não está reconhecendo, tete a tete, as pessoas, né? Como humanos, assim. Então, a gente olha para essa pessoa que para a gente é indiferente, que ela está viva ou não, não faria lá grande diferença, e olha para ela reconhecendo o aspecto humano dessa pessoa, que ela também é suscetível a aflições, mas que ela também, em essência, deseja ser feliz. A gente reconhece essa natureza humana, essa busca, que assim como a gente busca, a outra pessoa também busca. E aquelas ainda que fazem ações equivocadas, elas também estão numa busca comum, da mesma forma, mas essas vamos falar daqui a pouco, mais adiante. Então, a gente vai ampliando pouco a pouco. A gente olhar para o outro e reconhecer nele essa dimensão humana ali presente. E aí a gente vai usando esse método. Isso serve muito, assim, quando a gente está, sei lá, a gente tem que ficar em algum lugar esperando, fica impaciente, né? Aí a gente lembra, quando a impaciência está ali, chega, tem que esperar o atendimento, não sei de onde.
de um órgão burocrático qualquer. Aí a gente começa a ficar impaciente, né? A gente olha para as pessoas ali, que não são do nosso convívio, algumas a gente sequer conhece, tenta trazer essa percepção, reconhecendo em nós, primeiro, que a hostilidade ficou ali, a aflição chegou, né? A hostilidade, né? Você está esperando, como assim? Você está esperando 1 hora, não sei o quê. E aí você, a bondade amorosa já foi embora. Então você lembra disso. Troca um pelo outro. E aí olha as outras pessoas que também estão na mesma situação, esperando, e reconhece essa experiência nelas também. Aí a gente sai desse pensamento e dessa visão autocentrada, né? E amplia um pouco. Vai fazer diferença em relação ao tempo que ele vai ser atendido? Certamente não vai fazer diferença nenhuma. Mas a nossa experiência desse tempo, o nosso uso desse tempo vai ser muito mais produtivo, né? Muito mais benéfico para nós mesmos. Então, a gente pode usar as práticas, não é só no momento da prática formal, né? Práticas como essa, das práticas estáveis, discursivas, a gente pode usar todo o tempo. Então, há uma outra versão dessa prática em que você simplesmente dirige a mente para diferentes direções, enviando bondade amorosa para o leste, sul, norte e oeste. Você imagina a sua consciência como um raio de luz. Que todos vocês que moram no sul se livrem da animosidade, das aflições e da ansiedade. Que vocês se sintam bem e felizes. Dessa forma, você preenche os 4 campos da bondade, com bondade amorosa. Outra maneira de fazer isso, ao invés de se orientar para as direções cardeais, é focar todos os seres sencientes à sua frente, a cada um dos seus lados e atrás de você. Essa é uma maneira bem direta. É uma prática valiosa, especialmente como um complemento para a prática com indivíduos. Questiono, no entanto, se não há a possibilidade de cairmos na armadilha do amor genérico e desengajado se praticarmos apenas dessa forma. É o que eu disse antes, né? A gente praticando dessa forma fica uma coisa muito generalista, assim. A gente não considera os indivíduos, né? Com aspirações e aflições pessoais, individuais. A gente generaliza, e é ótimo que a gente faça isso também, né? Desejando para todos os seres, mas se a gente fizer só assim, a gente perde de vista essa dimensão individual, né? Única, de reconhecer que cada um de nós está suscetível a aflições, mas que em essência deseja ser feliz. Então, é muito útil a gente fazer direcionar a bondade amorosa dessa forma no final da prática que a gente faz. Faz voltado para a gente, amplia, 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 e no fim amplia completamente, todas as direções. E gradualmente abranger todos os seres, de uma forma muito consciente. Você pode ver que a prática da bondade amorosa é muito simples e requer pouca explicação. Há mais a ser dito, é claro, sobre lidar com aqueles por quem sentimos qualquer coisa menos afeição. Quando nos lembramos das pessoas por quem guardamos ressentimentos, nossa hostilidade pode não ser eliminada na primeira varredura. Pode haver algumas coisas profundamente enraizadas e, nesses casos, fazemos a prática repetidas vezes, trazendo mais compreensão e continuamos trabalhando para eliminá-las. Então, é uma forma que a gente vai ampliando, né? A gente vai levar essa prática até para aquelas pessoas com as quais a gente tem alguma rusga, assim, né? Algum mal-estar, alguma coisa que não vai bem, mas a gente vai ampliando. E aí, quando a gente pensa nessas pessoas e traz elas para a prática, aí a gente olha para como a gente fica, né? E traz uma pessoa com quem a gente tem alguma indisposição, vamos dizer assim, de uma forma, um eufemismo, então logo aquela pessoa surge na nossa mente, pode surgir a experiência da raiva, do ódio, né? Da hostilidade, da aversão. Pode surgir uma experiência dessa. E aí a gente olha, porque quando essa experiência está presente, a bondade amorosa ou qualquer uma das 4 incomensuráveis já se foi. Então a gente olha para a experiência, tenta soltar e vai repetindo isso muitas vezes. Mas aí
tem muitos aspectos relacionados, né? Eu não vou desdobrar demais para não confundir. Então, quando surge uma experiência na nossa mente, a gente traz uma pessoa com quem a gente tem algum tipo de dificuldade, e surge junto um sentimento, uma emoção de raiva, de hostilidade, de aversão, de desprezo, qualquer que seja, a gente pode usar as práticas de Vipassana para investigar a natureza dessa experiência, né? Então, todas as práticas, elas vão servir de apoio umas para outras, chama da Vipassana e as práticas comensuráveis. Então, quando a gente olha para isso que a gente está experienciando, a gente olha para a imagem da pessoa que veio à nossa mente, investiga onde é que está a substancialidade dessa pessoa, dessa experiência. Ou a gente está só reificando um acontecimento passado e reificando experiências difíceis que a gente teve em relação a esse momento específico. Traz isso, né? Ruminando e trazendo, arrastando essa mala para a vida. Então, a gente vai usar todas as formas de práticas que a gente já tem no nosso cardápio, no nosso cardápio de práticas, para olhar para essas experiências e como elas nos afetam, positivamente ou negativamente. Então, isso tudo vai ajudar a gente a abrir espaço para que a bondade amorosa flua naturalmente. Mas é isso, é reconhecendo, né? Momento a momento, essas experiências. Tudo bem? Está todo mundo hoje tão quietinho, nenhuma mãozinha. E a bondade amorosa, ela, presente no nosso coração, ela traz sentido para as nossas experiências, né? Ela traz leveza para as nossas relações. Mas não é uma coisa tão simples, né? Não, não é só paz e amor, e não é nesse sentido, é muito mais profundo, né? É uma forma de ser e estar no mundo, uma forma de se relacionar, de ver as pessoas. Então, não é uma coisa que a gente leu aqui, falou, comentou e já realizou. É uma prática, né? Prática constante, diária, constante. A gente vai estabelecer a partir do momento que a gente reconhece que isso nos faz bem, né? Nos apoia no caminho do nosso florescimento, nos apoia no cultivo do bem-estar genuíno, na realização do nosso anseio, da nossa aspiração, que é o bem-estar genuíno mesmo, o florescimento, a realização, né, do caminho. Então, esses são passos que a gente dá, passo a passo. Tudo bem? Vamos seguir mais um pouquinho? Darcy, querido, quando você tiver que ir, sem, tá tranquilo, tá? Eu tô saindo, beijo para vocês, estava morrendo de Beijos, saudade. beijos. Tchau, tchau, gente. A gente se fala, até breve. Aqui também estão saindo. Vamos seguir na leitura do próximo subtítulo, então, sobre as vantagens de uma pessoa leiga na prática da bondade amorosa. Um dos meus amados professores, o falecido Tara Rinpoche, uma pessoa extremamente afetuosa e também um grande erudito e contemplativo, abordou essa questão no cultivo da bondade amorosa. Tendo sido monge desde criança, ele fez as observações apresentadas a seguir sobre o caminho monástico de cultivo da bondade amorosa, em oposição a um caminho leigo. Para um monge ou uma monja, parte da motivação para se afastar da família e tornar-se um sem-teto é desenvolver a equanimidade, uma imparcialidade com respeito aos que estão próximos e distantes. A ideia é desenvolver um senso de laços familiares igualmente com todos, em oposição às preferências por uma família, pela qual se tem uma responsabilidade especial de proteger e cuidar. Assim, um caminho viável para o cultivo da bondade amorosa com imparcialidade é simplesmente eliminar os apegos pessoais. Você se retira fisicamente indo para um monastério. Então, daquele lugar de neutralidade, você desenvolve um senso de laço familiar, de amor e compaixão por todos, por sua própria família e também por todos os outros seres. Tara Rinpoche afirmou isso para uma sala repleta de leigos, dizendo que há um outro caminho viável que também funciona.
Ou seja, a pessoa se casa, talvez tenha filhos e continua sendo um leigo. Nesse caso, você agora tem uma obrigação especial para com seu próprio cônjuge, que você não tem em relação a outros homens ou mulheres. Você tem a obrigação de cuidar de seus filhos com cuidado e carinho especiais que você não tem por outras crianças. De fato, se você tratasse seus próprios filhos como trata todas as outras crianças, provavelmente você seria um pai ou mãe terrível. E esse caminho é o mais apropriado para algumas pessoas, porque, ao entrar em relacionamentos íntimos com o cônjuge e com os filhos, há uma chance de a bondade amorosa emergir. Em qualquer outra situação, isso talvez não acontecesse. Há alguns monges que são muito rabugentos por aí, que nunca se dão ao trabalho de amar ninguém. Tendo sido monge por 14 anos, em retiro solitário por um bom tempo, posso dizer que quando se vive só por meses a fio, consegue-se um alto grau de controle sobre o ambiente ao seu redor. Você sabe exatamente o quanto de granola ainda tem na lata. Ninguém vai surpreendê-lo dizendo: "Você comeu toda a granola?" E eu? Você sabe que pode ligar o aquecedor e não precisa pensar se alguém sentirá calor à noite. Existem prós e contras em ambos os caminhos. Mas, como Tara Rinpoche afirmou, a situação familiar pode despertar o afeto, o calor, a ternura em seu próprio coração para com seu cônjuge, seus filhos, de uma maneira que nunca havia acontecido. Uma vez que tenha surgido, isso se desdobra em uma amorosidade, intimidade e em um senso de cuidado muito profundo, tão profundo que você pode estar disposto a sacrificar a sua própria vida pelo seu filho. Se você for capaz de sentir esse tipo de bem-querer por alguém, isso é uma bênção. Tendo desenvolvido esse senso de laço familiar com a sua própria família, você, então, estende aos outros, desenvolvendo esse afeto em um aspecto cada vez mais amplo. Você também é como se fosse da minha família. Você também é minha irmã. O objetivo é o mesmo. Nessa abordagem, a bondade amorosa e o afeto vêm antes da imparcialidade. É parcial no começo, mas isso é algo bom. Então, essa experiência de praticar como leigo, né? Contraponto aos monges. Eu acho muito útil, assim, é muito preciosa essa abordagem que a gente vai estendendo, a gente reconhece essa dimensão de amor na nossa experiência pessoal e estende isso aos outros. E é muito palpável para nós, eu acho. Pensando na maternidade, quando a Sofia nasceu, no parto, eu peguei no colo pela primeira vez, assim, você é mãe, você está gestando, você sente o bebê e tudo, mas quando o bebê vem para o colo, a experiência que eu tive enquanto mãe, né? No mesmo instante, fui inundada por um amor tão profundo, tão sem explicação, que eu pensei, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse capaz de sentir um amor como esse. Foi um amor sem medida, assim, sem expectativa de nada, né? É amar por amar. Isso é muito precioso, né? A gente ser capaz de amar dessa forma é muito precioso. Mas aí tem uma relação de um amor constituído numa relação própria. Mas aí quando a gente abre espaço no nosso coração e nossa mente, como a gente tem feito no nosso caminho, né? Esse amor que a gente sente por essa pessoa, esse desejo de bem-querer, a gente reconhece que nos outros seres também esse mesmo desejo. Reconhece as outras pessoas como filhos, como mães, que também têm esse potencial de amar, de ser amado, dessa mesma aspiração de ser feliz que a gente tem. E esse mesmo anseio que a gente tem enquanto mãe dos nossos filhos, a mãe daqueles outros seres tem para eles também. De desejo de bem-estar, seja bem, seja feliz. Então a gente vai ampliando, reconhecendo os outros, as aflições às quais eles são vulneráveis, aos equívocos, às delusões, a toda, né, a gama de aflições mentais que operam e que obscurece a nossa visão.
de felicidade, inclusive, né? Então, quando a gente reconhece isso na gente, a gente reconhece também no outro. A gente pode reconhecer também no outro. E assim como a gente reconhece esse potencial de liberdade em nós, no filho que a gente ama, no filho ou filho que a gente ama, a gente pode estender esse reconhecimento e esse desejo, essa aspiração ao outro também. A gente vai abrindo o nosso coração. E esse amor tão maravilhoso que a gente é capaz de sentir pelas pessoas próximas, a gente ama com apego muitas vezes, a gente é capaz de estender aos outros, reconhecendo nos outros também essa busca por ser feliz, essa busca por não sofrer, partindo desse ponto. Eu acho precioso, porque também é de onde eu falo que eu acho, porque é de onde eu estou, né? Eu não estou no lugar de monge, nem tenho essa possibilidade, tendo escolhido a vida, né, de casar, ter filho, né, e ter escolher permanecer nessa relação. Mas é maravilhoso, porque traz para a gente um material de cultivo, assim, das qualidades incomensuráveis também. Então, o amor já brota naturalmente. E aí a gente vai treinando todo o resto. Ah, Cris, querida, pode abrir aí e falar. Não, o que me ocorreu agora, né, lendo isso, e com a sua fala também, é que, por exemplo, o amor que a gente tem por um filho é como você falou, não tem palavra que expresse. E a gente aceita a gente ama esse filho mesmo com defeitos, fazendo coisa errada, aprontando, seja lá o que for. E a gente perdoa, a gente não fica com raiva. Se a gente fizesse isso por todos os seres, né, como seria bom, né, a gente amar assim a tolerância que a gente tem com os filhos, ter também com os outros como se fossem nossos filhos e tolerar os erros, as aflições, né? Isso. É esse o ponto que o Lama está trazendo aqui, Cris, exatamente. Mas essa é uma possibilidade, não é natural em nós, assim, não é natural, mas a gente cultiva isso. E a bondade, as práticas da bondade amorosa vêm justamente para nos dar esse apoio de cultivo dessa possibilidade. Então oi, Carmê, querida. Então é isso, a gente vai estendendo para todos os seres. Aninha, o Paulo, por gentileza, pode abrir aí e falar. Esse relato que você fez sobre a, o amor que brotou naquele instante de pegar a sua bebezinha, a Sofia, é muito lindo. Mas também me lembrei de uma leitura que fiz há alguns anos de um estudioso psicólogo que estava fazendo um doutorado, coisa assim, e ele estava estudando, tentando caracterizar o que realmente configurava uma pessoa psicopata. E na medida que ele se aprofundou nesse estudo, ele começou a identificar que ele era psicopata. Porque ele disse assim, ó, quando nasce o filho das pessoas, elas têm essa experiência assim, e eu não senti nada. Eu honestamente não senti nada. Porém, ele reconheceu que ele só não se encaminhou para uma vida cruel ou coisa parecida, graças aos esforços imensos que a mãe dele fazia, porque sempre que ele aprontava alguma com o irmão, a mãe estava em cima, dirigindo qual seria a conduta, etc. E foi por aí, por esse grande esforço da própria mãe dele, que ele acabou eh, canalizando essa energia toda que ele tinha para o lado científico, para o lado da erudição, né? Então é muito interessante ver que no espectro de pessoas que a gente tem à nossa volta, pode ser que algumas realmente, por circunstâncias ambientais ou fisiológicas ou sei lá o quê, tenham uma condição de não estar exposto assim à amorosidade ou coisa assim, né? Sim, E, sim. e mesmo assim, se alguém como a mãe desse senhor fez todo esse esforço, de repente brota nessa pessoa uma outra abordagem que acaba, de alguma forma, levando para um lado positivo, né?
eu vou completar, porque apesar de eu não ter filhos, eu tenho muitos filhos, e você tem que aprender a amá-los dessa maneira que não é o sangue, né? Mas é a maneira, né? É uma maneira mais despojada ainda, porque não é teu, não é aquela coisa, e você tem que aprender a amá-los, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa genérica, né? Porque os nossos pais, eu sinto que meus pais nos amavam, mas eles eram mais brabos, pelo menos os meus, né, brabos, e eles conseguiram botar os filhos todos na linha. E eu acho que é muito difícil hoje em dia esse amor genérico, como ele fala. Amor genérico, vamos deixar fazer tudo. E a coisa não é bem por aí, né? Vai botar, não é, né? Então, eu pessoalmente tenho uma dificuldade grande, porque quando é o certo, põe no cabresto, dá uns negócios aí, porque não é possível, porque se funcionou com 4 filhos, porque cada um tinha uma mãe. Então tem alguma coisa errada por aí, a gente tem que levar mais no cabresto. Então é difícil isso, sabe? Essa amorosidade com os limites, com a não permissividade, né? Eu acho isso muito Mas complicado. o limite é um ato de amor, né, Ana? Dar limites é um ato de amor, é um cuidado, né? É, eu particularmente acho, né? Mas o outro lá não acha, não. Os limites, é ato de amor e compaixão, né? Compaixão também, porque você está ali estabelecendo regras para o bem daquele ser, né? Que está sob seu cuidado, vamos dizer assim. Mas realmente não é fácil educar hoje em dia, especialmente, não é uma tarefa simples, não é. E aí tem muitas questões, né? Se a gente for falar sobre isso, a gente pode levar aqui umas horas só tratando desse tema, né? Mas tem muitas questões, assim. Mas o ponto central, eu acho fantástico, assim, a fala do Paulo sobre essa experiência desse pesquisador, maravilhoso, porque realmente não são todas as pessoas que têm essa. Não é todo mundo, 100% das pessoas, mulheres e homens, que têm essa capacidade de amar natural. Tem muitas mulheres que são mães e também não conseguem amar. Aqui ele traz como exemplo esse amor materno ou paterno no contexto daquelas pessoas que são capazes de amar de forma incomensurável esse ser. Traz isso como uma analogia, né? Para a gente ter isso como um ponto de partida ou comparação não, um ponto de partida de onde a gente vai estender essa capacidade de amar. Então, quem não tem essa capacidade de amar por questões patológicas, sociais, traumáticas, familiares, kármicas, ó, se for, né? Se ela quiser enveredar para esse caminho do budismo, do cultivo das 4 incomensuráveis, ela vai ter um caminho a percorrer, que vai ser um pouco diferente de quem já tem essa predisposição amorosa. Mas muitos do que têm essas características não se interessam por práticas como essa também, né? Nesse contraponto. Mas, ainda assim, mesmo que a pessoa não se sinta, tenha percebido já velho, que não sentia, não tinha esse potencial amoroso dentro dele, ele foi fruto de um amor dedicado, amor e compaixão dedicados, de uma forma muito direta e muito, certamente, possivelmente muito lúcida, que ele conseguiu direcioná-lo num caminho onde ele usou a energia dele, que podia ter sido canalizado na vida de crueldade, disso, ele usou para fazer pesquisa, para um aspecto mais racional, né? Ele foi fruto de amor e compaixão dessa mãe. Ela não desistiu dele, vendo nele toda essa possibilidade, esse potencial para o mal, para fazer maldades, crueldades, ainda assim. Então, assim, são nuances, né? São aspectos que vão se desdobrando e tem muitos detalhes que a gente poderia falar, né? Para pensar e refletir sobre isso.
Mas vamos trazendo assim para a nossa experiência pessoal, cada um de nós, olhando para si. Se é mãe, se é pai, se é mãe ou pai biológico, adotivo, não importa. Ou se é casado ou casada, né, também, ou se tem pai ou mãe, pensa nessa relação mais próxima, onde o amor está presente naturalmente e sem expectativa de ser atendido em alguma coisa. Como é esse amor em nós? Como ele se manifesta em nós? E a partir dessa experiência que a gente sente, a gente vai aos poucos ampliando para os outros. Eu acredito que todos nós aqui temos esse potencial já, né, desse amor natural surgindo, brotando assim, né? Então a gente vai usar essa fonte que já está presente, reconhecer essa fonte e ampliar um pouco mais. Ao invés de só desejar o bem para aqueles que eu amo, que são próximos de mim, a gente amplia um pouquinho, para aqueles que são um pouquinho mais distantes, para aqueles que eu vejo de vez em quando, para o porteiro do meu prédio, para o atendente do mercado, para o, sei lá, qualquer pessoa. Quem eu vejo na rua passeando, quando eu passei com o cachorro, eu vejo alguém, quando eu pego uma condução, o que for, a gente vai ampliando. Aí e desejando, né, que essa pessoa seja livre e feliz, livre do sofrimento e feliz. Porque a gente reconhece nas pessoas esse desejo também. E a gente reconhece que mesmo quando elas fazem coisas que geram sofrimento para ela ou para outros, elas estão fazendo aquilo pensando que estão buscando felicidade, que aquilo é causa de felicidade. A gente reconhece que tem essas aflições e esses obscurecimentos operando na mente desses seres também, e aí a gente deseja, mais adiante, compaixão. Que ela se libere das aflições, do sofrimento, das causas do sofrimento. A gente vai compreendendo a inter-relação de todas essas experiências. Uma mente aflita dificilmente vai conseguir perceber o que realmente é fonte de felicidade para mim. Se nós mesmos, olhando para a nossa experiência, quando a nossa mente está aflita, ela arrasta a gente por sofrimentos e às vezes por decisões e escolhas que causam mais sofrimento, não é? Mais desentendimento, mais aflição. Quando a gente está, nossa mente está aflita, imagina o outro. É da mesma forma, não é diferente de nós. Então, quando a gente reconhece na gente essas aflições, aí reconhece um espaço onde pode haver liberdade. Reconhece um espaço onde pode florescer essa qualidade de amor incomensurável. Se isso está presente em mim, as aflições, mas também esse espaço de liberdade, também está presente no outro. Então, a gente reconhece no outro também esse potencial. E aí a gente irriga no outro essa semente. Não é tão simples, né? Quando a gente está paradinho aqui, né? Não tem nenhuma causa de que só não está com o outro, que gera embate e tudo, aí a gente pode ser maravilhoso. Quando encontrar esse ser abençoado, eu vou desejar coisas boas para ele, enquanto a gente está aqui. É na hora que encontra o abençoado, aí aquilo gera uma coisa na mente, aí você lembra, né? Respira. Ó. Ah, você está aí, querido, então vamos lá. Se puder também, e vai deixando, né? A gente usa tudo isso que a gente está vendo. Para usar lá no movimento vai ser mais desafiador, mas é possível. A gente vai fazer isso, vai usar esse material todo como Como diz o Guest Pende, quando a gente encontra os encrenqueiros. é, exatamente. Aí que o negócio, aí que a gente vai ver como é que a gente está. Não é o encrenqueiro que está assim no assado, né? Como é que eu estou? Então a gente vai olhar para isso dessa forma, né? Lembrando sempre dessas quatro afirmações, né? Dessas quatro expressões. Que aquilo lá atrás, que eu possa me livrar da animosidade, eu possa me livrar das aflições, que eu possa me livrar da ansiedade, que eu possa me sentir bem e feliz. Essa é uma forma. Aí, se a gente pensa, eu gosto muito também da forma como o Eric traz, que ele traz não como uma coisa definitiva, né? Mas ele traz assim, que possa haver
mais momentos livres de parcialidade. E possa haver mais momentos de amor, bondade. E possa haver, nessa mente, né? Essa mente. Possa haver mais momentos de não agressividade. E possa haver mais momentos de mente aberta. A gente reconhece que a gente ainda não tem, nesse momento, a condição de viver repousando nessa experiência de não agressividade, né? De mente aberta, de amorosidade, mas nós podemos desfrutar e reconhecer momentos em que essas experiências estão presentes. Então, a gente vai ampliando esses momentos. À medida que a gente vai tomando consciência, reconhecendo essas experiências em nós, a gente vai ampliando os momentos livres dela, por exemplo, com relação à parcialidade. Então, você vê mais momentos livres de parcialidade. Não é só o meu bem-estar em detrimento do bem-estar do outro. Né? Essa liberdade, essa imparcialidade, implica esse reconhecimento de que todos estão embaixo, buscando a mesma coisa, que é ser feliz, não sofrer. A gente amplia isso, que possa haver mais momentos de não agressividade. Não é toda hora que a gente vai conseguir não ter a mente ou sob as garras da hostilidade, da raiva, mas que possa haver mais momentos livres disso. E a gente vai ampliando esses momentos. Que possa haver mais momentos de bondade, de amorosidade. Não é toda hora que a gente está aqui cheio de amor. Mas em muitos momentos a gente está, e que esses momentos se ampliam. E que possa haver mais momentos de mente aberta. Muitos momentos a nossa mente está fechada, direcionada, apegada, fixada, ruminando, autocentrada. Então, que possa haver mais momentos dessa mente aberta, livre, desapegada, desobscura. E a gente vai ampliando esses momentos. A mesma coisa, falando das mesmas experiências, mas de uma forma diferente, né? Então, a gente traz isso no nosso coração, na nossa mente. E a gente leva isso para a nossa semana, tá bom? Hoje vamos finalizar um pouquinho mais cedo, que eu preciso sair daqui a pouquinho. Tudo bem? Vamos fazer a dedicação, né? Dedicação do nosso momento junto, da nossa prática, do nosso estudo. Esse tempo meritório, de benefício para o nosso Aline, próprio caminho. Sim, Ali, Cris. só um Sim, minutinho. sim, Não, como eu não vou estar com vocês, né? Assim, a gente não vai se ver, mas vai se ver sábado. E eu queria pedir assim, que se alguém, vocês vão estar mais juntos, não sei, para a gente se encontrar e sentar junto. assim. A NET vem, né? Vai. Vem não, vai. Você vem de Campo Grande, Vocês Anete? vêm também? Eu Paulo e vou, Yuri? eu vou sexta-feira de Cuiabá. De Cuiabá. Você faz conexão onde? Vai direto. Ah, direto. A É. gente tinha um voo de Cuiabá que fazia conexão em Londrina. Falei, ah, vai, tá, a gente passa por aqui. É. Fazia, vem cá, Aí vem a cá. gente se encontra, fica tudo junto. Ah, vai ser bom. Vamos nos encontrar todos. Com esse coração, ó, e essa mente aberta, amorosa. Vamos ver, vamos ver. Se encontra lá, lá em São Paulo, sábado, né? Sábado. Estamos todos sexta, mas a gente se encontra sábado, certamente. Então, vamos dedicar os méritos do nosso tempo junto, praticando, cantando, ouvindo, o benefício do nosso caminho, todos os seres, sem exceção. Todos possam experienciar momentos de bem-estar, de amor, livre de aflição, de animosidade, de ansiedade. A bondade amorosa floresça no nosso coração, no coração de todos aqueles próximos de nós, que nós amamos, e de todos os seres, sem exceção. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. E do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres.
Prece de longa vida ao Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, tens enviado que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de elas. Prece de longa vida a Lama Alan Wallace, o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os dinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os peitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre os seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Vinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Dodiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Muito obrigada pela companhia, queridas, queridos. Sejam bem todos. Carmê também vai ver Mingyu Rinpoche, Carmê? Eu vou na sexta-feira, no Ah, Hospital Sírio-Libanês. sim, sim. Eu não... Vamos no sábado. Então, beijos. Se a gente se encontrar, encontramos, se não, nos vemos por aqui quarta-feira. Cuidem-se. Obrigada, Aline. Um beijo no coração de todos. Beijos, beijos. Beijo, beijo.